E aí, senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu acabei de chegar do meu consultório e eu tô devendo um vídeo para vocês essa semana. Por esse motivo, eu resolvi sentar aqui para a gente conversar hoje sobre um tema que é muito polêmico, tanto no campo da estética, quanto da cirurgia plástica, quanto da dermatologia. Já tem algum tempo que eu tô querendo gravar um conteúdo falando sobre isso, algumas pessoas me perguntam no meu Instagram, e hoje eu resolvi trazer essa conversa aqui para o YouTube. Por isso mesmo esse vídeo nem vai ser editado, vou lançar esse vídeo exatamente da forma como eu estou gravando aqui para vocês, porque na verdade é um vídeo informativo, né? Eu vou trazer algumas informações relevantes para vocês, mas ao mesmo tempo eu vou deixar uma reflexão. O intuito desse vídeo aqui não é convencer ninguém a usar alguma coisa ou não usar determinado tipo de produto, e sim trazer dados científicos, dados relevantes, para que vocês mesmos aí que estão assistindo esse vídeo possam fazer essa autoavaliação, essa autocrítica e decidir se isso é importante para vocês, se isso é vantajoso ou se isso é arriscado. De antemão, eu já adianto para vocês, a gente vai conversar sobre o PMMA. É uma substância polêmica que surgiu há muitos anos e tem passado por revisões aí históricas até o ano passado. O ano passado a gente teve a última grande revisão sobre o PMMA, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Conselho Federal de Medicina e a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles indicaram que para a Anvisa, né, fortemente, que a Anvisa banisse a indicação, né, a liberação do PMMA no Brasil. Infelizmente a Anvisa não fez esse banimento, mas eu preciso passar por vocês aí algumas ressalvas. De antemão eu já falo para vocês que eu, Bruce Otsuka, médico residente em cirurgia plástica, sou totalmente contrário à utilização de PMMA, do polimetilmetacrilato. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são os meus motivos, e não são motivos pessoais, e sim motivos científicos. Tudo que eu trago para o meu consultório, ele tem que ter uma indicação precisa, né? Tem que ter uma liberação, tem que ser algo regulado, e ao mesmo tempo ele não pode trazer riscos para os meus pacientes. É por isso que o PMMA não é uma substância que está na minha lista. Mas vamos começar do começo. Primeiro de tudo, senhores, o PMMA ele começou a ser utilizado depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi lançado como um polímero sintético termoplástico, que era quimicamente ali inerte, por isso conferia para ele uma grande vantagem, a vantagem de ser permanente. Nós já tentamos fazer reconstruções com vários tipos de substância, e o nosso corpo ele sempre dá um jeito de absorver, de degradar, de passar para frente essa maioria dessas substâncias. E o PMMA chegou como uma alternativa para driblar esse tipo de ocorrência que acontecia com as substâncias normais. E aí, essa foi a nossa primeira ideia. Porém, conforme foi se liberado a utilização e foi sendo utilizado, começou a perceber que ele apresentava ali algumas reações. E essas reações, né, sejam reações nódulos ou granulomas, elas eram induzidas pela resposta imunológica do corpo dos pacientes. O PMMA ele tinha partículas pequenas, as partículas virando ali em torno de 20 micrômetros, mais ou menos, que é uma partícula pequena. E essa partícula pequena, ela é encontrada e ela é fagocitada pelos macrófagos no organismo. Esse processo de fagocitose ele começa a gerar uma reação de corpo estranho, porque o organismo reconhece aquilo ali, ele sinaliza para o restante do corpo que aquilo ali não é algo natural, e a partir daquele momento começa uma briga do corpo para tentar expulsar essa substância que ele não reconhece como uma substância própria do organismo. Nesse momento, o PMMA começou, né, a entregar resultados adversos, complicações, problemas, etc, etc. E foi aí que começaram a estudar mais a substância para ver se conseguiam encaixar ela num perfil de segurança maior. A grande alternativa que aconteceu foi justamente aumentar o tamanho das partículas. A seringa de PMMA, ela não é uma seringa pura. Ela tem normalmente entre 20 e 30% de PMMA e o restante é o veículo, né? A substância que a gente vai usar para entregar esse PMMA no organismo. Depois que ele é injetado no organismo, esse veículo ele se difunde, ele se dilui e ficam somente essas partículas. E essas partículas elas são encapsuladas ali pela resposta imunológica, formando um certo volume. Porém, com as partículas grandes, o nosso organismo não consegue degradar essa molécula. E ela fica lá permanentemente, sofrendo essa ação do nosso organismo.
Nosso organismo ele não desiste da molécula, ele simplesmente vê que ela é tão grande a ponto dele não conseguir digerir ela, né? E aí ele começa a gerar um outro tipo de resposta que é o encapsulamento. Ele vai tentar bloquear aquela substância, aquelas moléculas, para impedir que elas se difundam. No Brasil, nós temos uma liberação relativamente diferente dos outros países, tá? O Brasil é o único país do mundo que tem liberação de PMMA para ser utilizado no corpo, liberação corporal. Os outros países, Estados Unidos e Europa, eles seguem uma restrição. Em alguns países, inclusive, ele é banido. Por exemplo, na Suíça e na Holanda, eles são praticamente banidos. E os Estados Unidos libera simplesmente para correção de pequenas deformidades faciais. O Brasil tem uma liberação para esse protocolo facial, para ser utilizado na face, e também para lipodistrofia glútea. Porém, essa liberação ela não é uma liberação estética, ela é uma liberação reparadora. De que maneira? Somente está indicada PMMA em volumes de até 60 ml para pacientes que têm lipodistrofia por consequência da utilização de medicações para HIV e AIDS. Essas medicações são os antirretrovirais, que são, né, a forma como a gente dissemina esse tratamento desses pacientes, porém ela tem esse efeito colateral de ir diminuindo, né, consumindo essas reservas de gordura desses pacientes que têm essa doença. E o PMMA hoje, ele tem somente essa liberação formal no Brasil. Qualquer coisa que fuja dessa linha é um uso off-label. O que é o uso off-label? É um uso que não está previsto na regulação, não está autorizado e que as pessoas usam fora da recomendação tradicional. O PMMA não tem nenhuma indicação para fins estéticos. Porém, a gente vê, né, muitas propagandas, muitas pessoas, né, principalmente para remodelamento glúteo, utilizando o PMMA como se fosse algo seguro, como se fosse algo que não tivesse complicações, simplesmente porque ele tem uma liberação na Anvisa. Mas a Anvisa já entrega para a gente o PMMA como uma substância de classe 4. O que é isso? Uma substância que tem um alto risco. Ela só vale a pena ser usada quando o benefício supera a possibilidade dos riscos adversos que ela tem. Mas ok, como é que funciona então, né? Por que a gente lançou essa substância e depois de algum tempo a gente começou a proibi-la? A resposta para isso, na verdade, está associada justamente à principal vantagem do PMMA. No começo, a gente tinha aquilo como uma coisa muito boa, justamente porque ele era permanente. Aí imagina você ter uma coisa que serve para fazer uma correção e que não precisa de retoque, que ela vai se manter para o resto da vida como se fosse uma prótese. Isso é excelente. Só que ao mesmo tempo, esse é o principal calcanhar de Aquiles da substância. Por ela não ser degradada, o nosso corpo ele não desiste dessa substância, ele passa a tentar removê-la de outras formas. E ela está sujeita a outros tipos de complicações, como por exemplo infecção, embolização e disseminação, né, infiltração para tecidos. O fato dela ser permanente, o nosso corpo não conseguir lidar com ela, faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de remover o PMMA caso aconteça algum problema. E é justamente esse principal ponto que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica bateu em cima para tentar banir o PMMA do mercado. Por quê? Porque a grande maioria dos pacientes que procuravam consultório de cirurgia plástica, que vinham com algum tipo de complicação decorrente da injeção do PMMA, era de tratamento muito difícil e na maioria das vezes um tratamento mutilante. Imagina você colocar uma quantidade exacerbada de PMMA no glúteo, esse PMMA gerar uma inflamação, gerar uma infecção grave, a gente vai ter que tirar esse tecido, tirar esse PMMA do glúteo. Só que ele é um produto que se adere, ele encapsula, ele fica firme, ele invade, ele infiltra nos outros tecidos. Então, eventualmente, a gente vai ter que tirar mais do que essa substância, a gente vai ter que tirar além daquela substância. E se essa substância estiver encapsulada, envolvida, né, infiltrada em alguma estrutura nobre, por exemplo, uma artéria, infelizmente, a possibilidade terapêutica ela é muito mais arriscada. Então a gente tem o PMMA como uma coisa boa do ponto de vista de durabilidade, porém esse comportamento de durabilidade é o grande risco, é o principal problema, ele não tem um antídoto. Se alguma coisa der errado,
você está entregue a uma coisa que é de difícil remoção do seu corpo, que você vai sofrer com essas consequências a longo prazo. E essa principal consequência, né, que é o que a gente viu sendo veiculado nos últimos anos, é justamente a insuficiência renal. O PMMA não ataca diretamente os rins. Porém, essa resposta inflamatória que ele causa no organismo, né, esse organismo, o corpo tentando remover o PMMA, faz com que a gente tenha uma série de sinalizações celulares de células inflamatórias, e essas células inflamatórias, elas começam a desregular a absorção de cálcio do nosso organismo. De que maneira? A gente tem um aumento dessa absorção de cálcio e uma calcificação de estruturas, principalmente as estruturas renais. Então, os pacientes têm um dano renal, uma lesão renal induzida justamente pela inflamação causada pelo PMMA, uma hipercalcemia que gera esse processo todo. Ele destrói o rim, ele destrói as arteríolas aferentes, ele calcifica essas arteríolas, ele diminui o fluxo renal, levando o paciente a ter uma série de complicações, eventualmente precisar de diálise, e nós temos alguns casos de óbitos relatados também na literatura científica. Aqui tem um outro ponto muito interessante. A literatura científica, ela carece muito de dados. A gente tem uma subnotificação dos eventos adversos causados pelo PMMA. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez uma pesquisa assim, relativamente breve, relativamente pequena, mas já encontrou números alarmantes que preocupam muito a gente. Por exemplo, a taxa de complicações, só para vocês terem uma ideia que eu trouxe aqui, é de praticamente 64% dos casos, ou seja, temos uma alta taxa de complicação. E essas complicações elas se dividem em duas, tá? Elas podem ser imediatas, até 30 dias depois da primeira aplicação do PMMA, que inclui, né, hematoma, necrose, insuficiência renal aguda, nódulos, edema, prurido e inflamação. Depois que passa essa primeira fase, o paciente ainda não está imune dessas complicações, ele pode ter complicações tardias. Nos pacientes que são utilizadores de antirretrovirais, essas manifestações elas podem aparecer anos depois, décadas depois da primeira injeção de PMMA. E essas complicações incluem infecções, necroses, insuficiência renal crônica, choque séptico e óbito. Como eu falei para vocês, a gente tem taxas altas dessas complicações, eu diria que na casa de 20 a 30%, e 20 a 30% é um número muito preocupante. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem o quanto que isso é perigoso. Se de cada 10 aviões que partem de um aeroporto, um avião cai, muito provavelmente você não vai voar nunca mais de avião, porque a taxa de acidente ela é muito alta. E com o PMMA nós temos uma taxa, só para vocês terem uma ideia, de 21% de reações granulomatosas, ou seja, de 10 aviões daquele aeroporto que eu falei para vocês no exemplo, 2 vão cair. Você subiria num avião desse para fazer um voo, uma viagem? De maneira alguma. E mais ainda, você não subiria nesse avião se você tivesse uma alternativa mais segura. E é justamente esse, né, o ponto que está fazendo, que fez, né, com que muitas pessoas abandonassem, desistissem da ideia do PMMA e migrassem para outras substâncias, porque elas têm o perfil de segurança maior. As principais substâncias que nós temos são o ácido hialurônico, que é uma substância que o corpo consegue trabalhar, consegue metabolizar, e se caso a gente tenha alguma intercorrência, a gente pode utilizar uma enzima que digere esse ácido hialurônico, que é a enzima hialuronidase, já tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, tá? Nós temos a hidroxapatita de cálcio, que é uma substância que também faz volumização, que também tem um perfil de segurança muito bom. Tem alguns relatos de complicações, mas como é uma substância degradável, também esse relato, essas complicações elas tendem a desaparecer com o consumo dessa substância no organismo. Podemos fazer também a lipoenxertia, utilizar a própria gordura como volumizador, né, principalmente para os casos estéticos, onde a gente tem as maiores falhas de indicação do PMMA, e algumas outras coisas que estão no mercado, mas são menos utilizadas, mas também são alternativas. Mas então por que que ainda existe essa indicação, principalmente off-label, para utilização estética? Porque para vocês terem uma ideia, o PMMA ele é uma substância barata. Ele é uma substância que me rende um volume muito grande, 100 ml, 200 ml, 300 ml, e o custo disso é muito menor se eu for comparar com essas outras substâncias que eu falei para vocês anteriormente, principalmente o ácido hialurônico, que é o principal competidor ali direto nas estruturações e nas volumizações.
Esse custo, infelizmente por ser tão barato, é adotado como uma das alternativas e fazem com que o PMMA ainda seja comercializado, ainda seja utilizado de maneira off-label, de maneira ilegal, causando esse tipo de transtorno e esse tipo de problema que eu mostrei para vocês aí anteriormente no vídeo. Então, infelizmente, as pessoas ainda se levam por essa promessa de um procedimento que tem um bom resultado. Sim, o PMMA entrega um resultado muito legal, porém esse resultado ele tem um custo baixo, financeiramente baixo, mas ele é uma bomba relógio. O custo disso a longo prazo a gente não sabe quantificar. Você não sabe se você vai ter uma complicação, você não sabe se você vai precisar de uma hemodiálise, se vai precisar remover isso no futuro, porque simplesmente nós não temos um estudo de perfil de segurança grande, de longo prazo, que mostra pra gente que a gente tem complicações mínimas, infelizmente. Então, assim, esse vídeo é basicamente trazendo esses dados para vocês. O Brasil, infelizmente, é o único país que tem essa liberação, né, essa, digamos assim, essa extra liberação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, somente a população brasileira que está exposta a esse tipo de volume, né, 60 ml de PMMA. E isso ainda gera, né, alguns transtornos, alguns problemas. Nós ainda temos pacientes que estão aí dependentes do sistema de saúde público, porque fizeram uma escolha, né, levados por uma propaganda, por uma promessa de custo financeiro baixo, por um resultado muito bonito, mas não estudaram a fundo, não entenderam a fundo qual era o real risco dessa substância. E infelizmente as pessoas que trabalham com isso, elas se baseiam no que eu disse para vocês anteriormente, na liberação da Anvisa. Porque está liberado, então a gente pode utilizar. Porém, a própria Anvisa é muito categórica ao afirmar que não existe liberação para nenhum tipo de finalidade estética, justamente porque o risco, nesses casos, supera todos os benefícios dessa substância. Então, o que a gente tinha para conversar sobre PMMA era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha trazido informações relevantes para vocês. Não é uma crítica a nenhum tipo de profissional, apesar de eu não concordar com essa utilização. Cada um é responsável pela sua própria prática clínica, mas é uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês e preciso dar a minha opinião baseada na ciência, baseada nos pareceres técnicos, baseado nos artigos, na farmacovigilância da substância, para vocês entenderem, né, o porquê que eu cheguei até aqui. Não é simplesmente uma opinião profissional aleatória. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, manda aqui, deixa aqui nos comentários. Aí já aproveita, já segue aqui o canal, já deixa o curtir nesse vídeo e encaminha esse vídeo para pessoas que precisam dessas informações. Um abraço a todos, vejo vocês em breve e até mais.